Olá, meus queridos. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para essa classe de novos membros e eu sei que estão participando aí da classe o Marcelo, a Cláudia, o Tiago, o Eric e o Robson. E, irmãos, nós estamos muito alegres de ver essa caminhada que vocês estão fazendo em direção a tornar-se membros aqui da nossa igreja, da Igreja Batista Aliança de Canoas. Vocês são irmãos muito queridos, nós temos sido muito abençoados com a presença de vocês no nosso meio e estamos muito gratos a Deus que Ele tem movido os seus corações para juntarem-se conosco, para somarem esforços conosco, para nos ajudarem na grande tarefa que Deus tem confiado à sua igreja aqui em Canoas. Então, como pastor, eu sou muito agradecido a Deus por suas vidas, vocês me abençoam grandemente e nós como igreja também queremos abençoar vocês. Então nós estamos trabalhando essa classe, eu sei que o Valmir está administrando a classe com vocês, está fazendo esse contato, né? E também estudando com vocês o que significa, representa ser membro aqui da Igreja Batista Aliança, e a nossa oração é que Deus continue confirmando essa vontade dele para as suas vidas e que vocês possam responder positivamente, alegremente, com entusiasmo, com disposição, essa direção que Deus tem dado a vocês. Nós vamos orar agora para começarmos aqui a nossa reflexão. Curve a sua cabeça aí, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por termos essa oportunidade aqui de falar sobre membresia de igreja com esses irmãos queridos. Eu peço que o Senhor continue a abençoar a vida do Marcelo, da Cláudia, do Tiago, do Eric, do Robson. Continue a manifestar o teu poder e a tua graça na vida deles. Continue a dar orientação, instrução, e que essa decisão de se fazerem membros conosco seja confirmada a cada dia pelo Senhor, de modo que eles possam estar no nosso meio com muita alegria, com muita sinceridade, com muita singeleza de coração, servindo ao Senhor conosco, sendo instrumentos do Senhor na nossa vida e dentro da tua igreja. Obrigado por cada um desses irmãos e nos abençoa agora nessa reflexão. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Já há algum tempo atrás, nós passamos na escola bíblica o curso 9 Marcas, do pastor Mark Dever. Trabalhamos essas 9 marcas, nós estamos convencidos de que essas 9 marcas precisam estar presentes na vida de uma igreja saudável. Elas não são todas as marcas de uma igreja saudável, mas certamente são marcas importantes na nossa experiência e na nossa caminhada com o Senhor como igreja. E uma dessas marcas é o entendimento bíblico da membresia na igreja. É a 6ª marca do programa 9 Marcas. E esta marca, então, eu gostaria de apresentar a vocês, porque também é a nossa convicção a respeito de membresia da igreja, é assim que nós vemos também, e como vocês estão nesse processo de se tornarem membros conosco, é importante que vocês também reflitam a esse respeito. Talvez vocês já leram o curso 9 Marcas, então os pensamentos não serão assim muito estranhos para vocês, já vão estar familiarizados, e se ainda não leram o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, então este devocional, esta reflexão está baseada na marca número 6, que é exatamente essa, o entendimento bíblico da membresia da igreja. E queridos, quando nós estamos considerando este assunto de membresia de igreja, tem pelo menos 3 questões que precisam ser respondidas. Primeiramente, o que é uma igreja? Em segundo lugar, por que unir-se a uma igreja? E em terceiro lugar, o que envolve ser membro de uma igreja?
Vamos começar então trabalhando com essas questões. Então, primeira questão, o que é uma igreja? Quando nós nos referimos à igreja, no que nós estamos pensando? Quando vocês falam de igreja, no que vocês estão pensando? O que vem ao seu coração quando vocês pensam, eu vou me fazer membro da Igreja Batista Aliança de Canoas? O que representa igreja para vocês? Será que nós pensamos numa organização religiosa? Será que nós pensamos num prédio, num edifício? Será que nós pensamos no local de reuniões? Certamente eu creio que não são essas coisas que ocupam o pensamento de vocês quando vocês pensam em igreja. De acordo com o Novo Testamento, uma igreja é primeiramente um corpo de pessoas, e é um corpo de pessoas que confessa alguma coisa. Agora, o que eles confessam? Eles confessam que eles foram salvos pela graça de Deus. Esse corpo de pessoas confessa que eles foram salvos para a glória de Deus, e essas pessoas confessam que isto aconteceu pela fé em Cristo somente. Mas a pergunta que surge em decorrência disso que eu estou falando, será que é só uma confissão que importa? Será que é só aquilo que nós proferimos, a nossa profissão, a nossa confissão de algo que importa para sermos uma igreja? Não. Essa confissão, ela precisa ser demonstrada na vida e no testemunho daqueles que fazem esta confissão. Uma outra forma de dizer isso é a seguinte: a igreja é o ajuntamento ou a reunião de pessoas que são comprometidas com Cristo. E essas pessoas, por estarem comprometidas com Cristo, elas também estão comprometidas umas com as outras. Então, queridos, isso é muito importante, isso é essencial na nossa compreensão bíblica do que é uma igreja local. Uma igreja não é apenas um local a ser frequentado, embora para muitos parece que é somente isso. A igreja não é um clube onde você se torna um sócio, mas a igreja é um organismo. A igreja é algo vivo. A igreja é um corpo onde os crentes são individualmente membros deste corpo e Cristo é a cabeça deste corpo. Agora vamos ler algumas passagens. Primeiramente, vamos lá para Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Lemos o seguinte: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Note a expressão um corpo. Agora vamos para 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Note novamente essa expressão. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Agora vamos para Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. E ainda aqui em Efésios, no capítulo 5, versículos 29 e 30, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Todas essas passagens aqui nos mostram que a igreja, biblicamente falando, ela é o corpo de Cristo. E os crentes, eles estão ligados uns aos outros através de Cristo, eles estão unidos a Cristo
unidos em Cristo e através de Cristo, ligados uns aos outros. Uma segunda razão porque, desculpe, agora a segunda questão, por que unir-se a uma igreja? Uma vez que nós estabelecemos esse entendimento do que é uma igreja bíblica, uma igreja neotestamentária, então a próxima pergunta é essa: por que unir-se a uma igreja? Nós sabemos que nos tornar membros de uma igreja local não nos salva, assim também como a nossa educação não nos salva. A nossa cultura não nos salva. Nossas amizades não nos salvam. Nossas contribuições não nos salvam. O batismo não nos salva. As boas obras não nos salvam. Então, por que é tão importante ser membro de uma igreja bíblica? Queridos, isto está relacionado ao fato de nós sermos discípulos de Jesus Cristo, de sermos verdadeiros cristãos. Nós não podemos viver a vida cristã sozinhos. A vida cristã, ela inclui as outras pessoas, os outros crentes, os outros irmãos. Nós somos chamados para nos relacionar com outros crentes e a igreja é o lugar onde nós deveríamos encontrar todo verdadeiro cristão. Existem pelo menos 5 razões por que unir-se a uma igreja que prega o Evangelho e que deseja mostrar exemplos de como viver a vida cristã. Primeira razão, para demonstrarmos nossa salvação. Ou seja, queridos, nós não nos unimos a uma igreja local e vocês não vão se tornar membros da Igreja Batista Aliança para serem salvos. Nós nos unimos a uma igreja local para mostrar que nós já somos do Senhor, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Agora venham comigo para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, e vamos olhar para os versículos 42 até 47. Aqui nós temos a igreja primitiva. E eu sei que o Tiago, ele está gravando aí aulas sobre a história da igreja, e eu acho que a penúltima aula, ou a segunda aula, envolveu aqui uma visão sobre a igreja primitiva, que nós encontramos aqui em Atos. Então, Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então observem aí que os primeiros membros da igreja primitiva, da igreja lá em Jerusalém, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Diz o Dr. Lucas aí que eles estavam juntos e que eles tinham tudo em comum. Eles amparavam-se entre si à medida que cada um tinha necessidade. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, faziam refeições juntos com alegria, com sinceridade ou singeleza de coração. Eles louvavam a Deus juntos e acontecia com eles algo que, com muita dificuldade, acontece nos dias de hoje e que está aí no versículo 47. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. Hoje em dia,
de modo geral, o povo despreza os evangélicos. E talvez, entre outras razões, esteja o fato de que entre os evangélicos hoje também é difícil nós encontrarmos esta experiência de comunhão tão intensa como existia na igreja primitiva lá em Jerusalém. Quando nós somos membros de uma igreja local, nós temos irmãos ao nosso redor que nos ajudam a perseverar na fé, que nos encorajam, que mostram o agir de Deus em nossas vidas, que nos exortam, puxam as nossas orelhas quando nós nos afastamos de Deus. E queridos, todas essas coisas fazem parte do nosso compromisso cristão de uns para com os outros. Então, ser membro de uma igreja local não nos salva, mas é um reflexo de que nós somos salvos. Segunda razão, porque nos unirmos a uma igreja é por causa da evangelização do mundo. A evangelização do mundo é, então, essa outra razão porque os crentes devem unir-se a uma igreja local. Quando nós estamos juntos, aí como os soldados de um pelotão, nós podemos ser muito mais eficazes na evangelização. Por sua própria natureza, uma igreja local deve ser um organismo missionário. Para mim é muito estranho uma igreja que não tem visão missionária, que não investe em missões, que não está envolvida na obra missionária. A igreja deve avançar no meio desta geração perversa e incrédula, deve promover o progresso do evangelho, e ela fará isso tanto pregando o evangelho quanto vivendo o evangelho. E o Espírito Santo vai usar a igreja para demonstrar aos outros a verdade do evangelho. E esse é o papel especial que a igreja tem aqui e agora e que ela não terá no céu ou na eternidade. Vamos ver o exemplo aí, pelo menos, de 3 igrejas missionárias no Novo Testamento. Primeiramente, Atos, capítulo 13, versículos 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então nós temos aqui a experiência da igreja de Antioquia. Notem que em certo momento ali, da experiência daqueles irmãos, o Espírito Santo chama a Saulo e Barnabé e avisa os irmãos ali que eles devem separar esses 2 irmãos para a obra para a qual ele, o Espírito Santo, os tinha chamado. E a igreja obedece a isso, reúne os 2, ora por eles e envia eles. E qual era a obra para a qual o Espírito Santo os tinha chamado? Era a obra de fazer missões, era a obra da evangelização. E aí começam as grandes campanhas missionárias que nós encontramos no livro de Atos. A igreja de Antioquia era uma igreja missionária. Outro exemplo, agora lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 8. Romanos 1, 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Que testemunho maravilhoso desses irmãos lá da igreja de Roma. Eles viviam o evangelho, eles pregavam o evangelho e em todo o mundo ali conhecido estava sendo anunciada a fé que eles tinham. É maravilhoso ouvir esse relato das Escrituras e dos nossos irmãos lá da igreja de Roma. Outro exemplo de uma igreja que fazia missões, que evangelizava, que estava comprometido com o evangelho, com a evangelização do mundo, é a igreja de Tessalônica.
Então venham comigo lá para 1 Tessalonicenses. Inclusive nós estudamos todo este capítulo 1 de 1 Tessalonicenses no nosso retiro de 2 anos atrás. 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 a 10. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Notem o versículo 8 aí, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia, e não somente isso, mas por toda a parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm. A igreja de Tessalônica, um exemplo também muito bonito da experiência desses irmãos na evangelização, na propagação da fé, na divulgação do Evangelho. Terceira razão por que devemos nos unir a uma igreja local: para denunciar evangelhos falsos. Uma igreja bíblica, ela quer mostrar ao mundo o que é realmente o cristianismo, e se uma igreja vive o cristianismo bíblico, o seu testemunho denuncia aquilo que é um cristianismo falso. Uma igreja que pratica o evangelho de Cristo tem que mostrar que o Evangelho de Cristo, é o único instrumento pelo qual nós podemos ser salvos. Uma igreja bíblica sabe a verdade lá de Romanos 1,16. Vamos ler novamente, vamos ler este versículo, Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O Evangelho, diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação. Os crentes devem se unir a uma igreja local e formarem uma aliança para tornarem esta verdade conhecida de todos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uma quarta razão por que devemos nos unir a uma igreja local é para cooperarmos na edificação ou no crescimento de outros crentes. Então, nos unimos uma igreja local para edificar a igreja. Sempre que nos comprometemos com a igreja, nós estamos nos comprometendo com um corpo local de pessoas. Nós queremos ajudar nossos irmãos a serem perfeitos ou maduros em Cristo Jesus. Notem o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 28 e 29, ele diz o seguinte, Colossenses 1, 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Essa atitude, esse desejo aqui que estava no coração de Paulo de apresentar todo homem perfeito ou maduro em Cristo, deve ser também a atitude e o desejo de cada membro de igreja. Ou seja, advertir os irmãos, fazer tudo o que está ao nosso alcance para que o nosso irmão tenha mais semelhança com Cristo. Agora, quando nós estamos nesse processo, quando nós estamos agindo assim, isso significa que você,
muitas vezes vai se afadigar, vai se esforçar, vai batalhar para ver o seu irmão crescendo em Cristo. Outra passagem agora lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Nós já tivemos oportunidade na nossa igreja, nos domingos pela manhã, de estudar a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós já passamos por essa passagem aqui. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja bíblica, nós vamos nos comprometer com a restauração de nossos irmãos. Ser membro de uma igreja local significa cuidar dos interesses uns dos outros. Para isso, nós vamos usar os nossos dons espirituais. Agora, veja comigo aqui essa passagem de Efésios, no capítulo 4, Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, quando nós estamos participando do corpo de Cristo, nós vamos usar os nossos dons espirituais e eles nos são conferidos para o amadurecimento dos santos, diz o apóstolo Paulo nessa passagem. Nós precisamos amadurecer para desempenharmos bem os nossos serviços, e os nossos serviços precisam ser bem desempenhados para a edificação do corpo de Cristo, e assim juntos possamos seguir a verdade em amor, crescendo em tudo e estando bem ajustados para que haja uma justa cooperação entre nós. Existem dezenas de passagens bíblicas que contêm as expressões juntos e uns aos outros. E talvez uma grande expressão desta cumplicidade nós vamos encontrar em 1 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 18. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 18, Paulo escreve o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. É um texto fabuloso a respeito da unidade da igreja, a diversidade entre os membros, a unidade do corpo. Quinta razão por que devemos nos unir à igreja de Cristo, a igreja local, é para glorificar a Deus. Nós devemos nos unir a uma igreja local por causa da glória de Deus. Agora vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Pedro escreve o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Nossa vida cristã exemplar sempre será um testemunho para a glória de Deus, seja na nossa vida particular, quanto na nossa vida coletiva no corpo de Cristo. Mais uma passagem, Mateus, capítulo 5, versículo 16. Mateus 5, 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. De novo, aqui as nossas boas obras da fé, tanto em nível pessoal quanto em nível coletivo, trazem glória ao nosso Pai Celestial. A leitura de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 23, essa grande seção aqui do capítulo 1 de Efésios, nos mostra que a igreja existe para o louvor da glória de Deus. Então, se nós queremos nos comprometer com a glória de Deus, nós devemos nos comprometer com a igreja de Deus. Muito bem, então nós temos visto o que é uma igreja, nós temos visto por que unir-se a uma igreja e as 5 razões apresentadas para demonstrarmos a nossa salvação, para a evangelização do mundo, para denunciar os falsos evangelhos, para edificar a igreja e para glorificar a Deus. Vamos passar agora para a terceira e última questão, o que envolve ser membro de uma igreja. Essencialmente, ser membro de uma igreja envolve uma vida de arrependimento e de fé. A igreja é a comunidade daqueles que nasceram de novo, daqueles que, pela graça, foram salvos. Agora, queridos, cada igreja local tem autonomia para definir aqueles compromissos elementares que os seus membros devem observar quando se tornam membros. Isso pode ser chamado de pacto eclesial ou compromisso de membro. E aqui na Igreja Batista Aliança de Canoas, nós também temos o nosso pacto de membresia, que nos obriga aos seguintes compromissos que eu vou citar aqui para vocês. Eu creio que nesta classe o Valmir vai trazer ao conhecimento de vocês o nosso estatuto, vai trazer ao conhecimento de vocês esse pacto eclesial, esse compromisso de membro, vai trazer ao conhecimento de vocês aí a nossa filosofia de ministério, a nossa missão. Todas essas informações são muito importantes para vocês que estão prestes a se tornar membros. E eu gostaria apenas de citar aqui os compromissos de membro que fazem parte aqui do nosso pacto eclesial. Então eu vou apenas fazer a leitura, vocês certamente vão receber este documento. Diz o seguinte: Igreja Batista Aliança, Canoas, compromisso de membro. Para que eu seja incluído no rol de membros da Igreja Batista Aliança de Canoas, declaro conhecer e aceitar as condições e demais instruções normativas estabelecidas no Estatuto e no regimento interno. Nós não temos ainda um regimento interno.
comprometo-me a cumprir o seguinte pacto eclesial como membro desta igreja. E nós temos aqui 8 compromissos. Número 1, comprometo-me na dependência do Espírito Santo, andar unido no amor cristão, a assistir aos cultos e trabalhar para o crescimento e edificação desta igreja no conhecimento da palavra de Deus e na fidelidade aos princípios bíblicos. E aí nós temos versículos que fundamentam este compromisso. Número 2, comprometo-me com o auxílio do Espírito Santo a sustentar suas doutrinas em conformidade com a confissão de fé e ser zeloso no cumprimento fiel de nosso estatuto e regimento interno. Nós temos também a nossa declaração de fé, que será levada ao conhecimento de vocês. Número 3, comprometo-me pela graça de Deus a sustentar financeiramente os trabalhos desta igreja, contribuindo fielmente e regularmente, com alegria e com generosidade, a fim de manter esta obra do Senhor e fazer conhecido o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Quarto compromisso, comprometo-me com o amor de Deus derramado pelo seu Espírito, a ter amor e respeito pelos irmãos na fé, a estar sempre disposto a perdoar, a ajudar aos outros em suas necessidades e enfermidades, a ter cuidado com minhas palavras, a não espalhar comentários de terceiros, mas confrontar de forma bíblica, pessoal e diretamente, caso eu tenha algo contra outrem ou me sinta ofendido por algum irmão, a repreender com sinceridade e real interesse a quem estiver espalhando contendas e descontentamento no meio do povo de Deus. Quinto compromisso, comprometo-me pelo poder de Deus a honrar e ser fiel à liderança legitimamente constituída de minha igreja, submetendo-me à sua administração eclesiástica e liderança espiritual, a respeitar a disciplina de minha igreja, a não fazer nada por partidarismo ou vanglória, porém buscar a unidade do corpo de Cristo. Sexto compromisso, comprometo-me, segundo a eficácia da graça do Senhor, a manter diariamente o meu tempo devocional, bem como ensinar a palavra de Deus à minha família, esforçando-me para ter uma vida piedosa, dando um bom testemunho perante a sociedade, sendo um exemplo em meu trabalho, lar ou escola, buscando a paz com todos os homens no que depender de mim. Sétimo compromisso, comprometo-me, confiando na direção de Deus, a pessoalmente zelar pela postura teológica, bíblica e conservadora de minha igreja, sendo responsavelmente cuidadoso na forma de nossos cultos congregacionais. Número 8, comprometo-me a observar os princípios deste pacto eclesial, que o Senhor me abençoe e me guarde para que eu possa ser fiel. Igreja Batista Aliança de Canoas. Então, esse é o nosso pacto eclesial. São esses os compromissos que assumimos ao nos tornar membros aqui da Igreja Batista Aliança de Canoas. E esses compromissos são uma parte de um discipulado saudável. Eu creio que se nós levarmos a sério esses compromissos, o nosso testemunho aos não cristãos será muito mais eficaz. Nossos irmãos mais fracos não vão desejar abandonar o rebanho. Nós estaremos caminhando juntos para sermos cristãos mais maduros. Estaremos nos edificando mutuamente e em tudo isso o nosso Deus será glorificado. Para encerrar, existe aí um último texto que eu gostaria de ler e é mais uma confirmação bíblica do porquê nós devemos estar unidos a uma igreja local. E o texto está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25.
Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Então, diz o autor aqui da carta aos Hebreus, que nós não devemos deixar de nos congregar, como é o costume de alguns, mas que nós devemos nos encorajar uns aos outros, tanto mais quanto o dia se aproxima, o dia de Cristo. Então, nesta passagem, nós temos aqui um mandamento, uma instrução para estarmos ativamente presentes na vida de uma igreja local. Obviamente que o entendimento bíblico da membresia da igreja local é, sem dúvida nenhuma, uma marca de uma igreja saudável. Então, Marcelo e Cláudia, Tiago, Eric, Robson, eu peço que vocês pensem cuidadosamente em todos esses aspectos aqui que eu mencionei a respeito de membresia, que vocês talvez voltem a ler novamente esses textos todos que foram citados aqui, porque nós desejamos que todos aqueles que são membros aqui no nosso corpo local, na nossa Igreja Batista Aliança, possam ter essas percepções, possam ter esse entendimento do que é uma igreja bíblica e da importância de sermos membros desta igreja bíblica. Nós não somos uma igreja perfeita. Você já tem estado conosco já há algum tempo, certamente vocês já viram, talvez muitas áreas da nossa experiência de igreja que nós ainda precisamos amadurecer mais, precisamos avançar mais. Nós não somos uma igreja perfeita. Não existe uma igreja perfeita do lado de cada eternidade. Nós ainda somos pecadores salvos pela graça que estamos num processo de amadurecimento e de sermos mais e mais parecidos com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o Senhor determinou a nossa participação no seu corpo. Nós estamos unidos a Cristo e por isso participamos vitalmente do corpo de Cristo, do corpo universal. Mas Deus deseja, por todas essas passagens que olhamos aqui, que nós estejamos também vinculados ao corpo local, que é a expressão do corpo universal de Cristo. E o nosso desejo, a nossa oração é que vocês, ao se fazerem membros aqui conosco, sintam esta realidade de maneira profunda, de estarem ligados a Cristo Jesus. E que nós possamos ser seus irmãos, seus companheiros de luta, que nós todos juntos possamos ser cooperadores de Deus, possamos estar trabalhando na obra de Deus, possamos estar ajudando aqueles irmãos que talvez estão ficando para trás. E talvez em algumas circunstâncias nós vamos precisar nos exortar, mas tudo isso tendo em vista o nosso crescimento em Cristo e na sua graça. Então, mais uma vez, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus esteja enchendo o coração de vocês de alegria, de paz, de gratidão, e que a vinda de vocês para o nosso meio, como membros, seja uma bênção,
para a igreja, que nós sejamos uma bênção para vocês e que em tudo isso o nosso Senhor seja glorificado. Certo, queridos? Vamos orar novamente? Senhor Deus, muito obrigado por esse tempo aqui de olhar para a Tua palavra e perceber essas verdades a respeito da membresia. E eu venho pedir, Senhor, a Tua bênção na vida de todos esses irmãos aqui, do Marcelo e da Cláudia, do Tiago, do Eric, do Robson. E obrigado que eles estão desejando unir-se à Tua igreja aqui em Canoas. Confirma, Senhor, essa decisão deles. Mostra a Tua vontade, assegura-lhes a direção do Senhor neste assunto tão importante para as suas vidas. Obrigado por cada um deles, por suas famílias e pelo imenso privilégio que temos de servir ao Senhor juntos. Eu agradeço por tudo e também por esses irmãos queridos e o faço em nome e nos méritos de Jesus. Amém.